você colocasse o seu coração como você tem servido a Deus. E a Bíblia diz servir ao Senhor com fervor. Fervor. Então curva a sua cabeça. É o filme up, se você puder fazer a filme. E eu quero que você nessa hora ouça a voz de Deus falar no seu coração. Porque se você crê em Jesus, o Espírito Santo habita em você e Ele tem então liberdade para falar contigo. Basta você abrir seus ouvidos espirituais. Eu quero que você sonde agora o seu coração e pergunte para Ele, fala: Deus, como eu tenho servido o Senhor? Deixa o Espírito Santo comunicar com você. Deixa o Espírito Santo dar impressões acerca do teu chamado. Pode ser que Ele te faça lembrar um pouquinho de como você começou a tua história, o teu ministério, como você era contagiante, como você era envolvente, como você era alguém que manifestava facilmente uma grande transformação e mudança. As pessoas falavam. Avalia hoje e deixa o Espírito Santo mostrar para você primeiro quem você é. Deixa Ele revelar aos teus olhos, ao teu coração, o que você tem vivido. Jesus, fala conosco, Jesus. Peça para o Senhor falar com você nessa hora. Deixa eu ouvir o som da sua voz, pedindo para Deus: mostra-me, Senhor, quem sou. Mostra-me quem eu sou. Mostra-me, Senhor. Não me deixe esconder atrás das minhas fantasias. Quero revelar a Ti o meu coração. Mostra-me, Jesus. Espírito de Deus. Fale com o Senhor. Peça a Ele: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
levante a sua voz. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche, peça a Ele, enche, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me. Peça a Ele, não distraia-se em mim, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, as vozes, enche-me, Deus. Peça, peça a Ele. Enche. Você consegue expressar mais o seu coração? Esse é o seu melhor para Ele? Pensa. Será que você podia ofertar para Ele agora o melhor do seu coração? Isso, levante a sua voz. Meu Deus, enche. Mais forte comigo, mais forte. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Oh, Deus. Sim, mais alto, igreja. Enche-me, Deus. Libere a sua voz. Libere a sua voz. Uau! Deus! Uau! Vem! Vem! Samaya, Maya, sai! Enche-me, Deus! Enche-me, Deus! Uau! Enche-me, Deus! Uau! Enche-me, oh Deus! Uau! Enche-me, oh Deus! Uau! Uau, Jesus! Enche-me, oh Deus! Enche-me, Deus! Enche-me, Deus! Enche-me, Deus! Enche-me, Deus! Oh, Jesus! 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 Eu quero a sua glória! Estou falando minha voz. Santo Deus! Eu quero a sua glória! Jesus! Enche-me, Deus!
transbordar, faz-me experimentar o teu amor de novo. Eu quero, eu necessito, eu preciso. Me dá, Senhor, senão eu morro. Dá-me, Senhor, do fogo, do poder, da sua glória. Clame. Chama na nossa raiz. Da sua glória, da sua presença, faz-me voar, faz-me fly in the heaven with the glory God. Somewhere else, I need your voice. Vem o fogo da sua vida, da misericórdia, e flui em mim a sua graça abundante. Ministra-me, eu preciso tanto, eu quero mais, eu preciso da sua glória. Ela me satisfaz, ela me satisfaz. Só a sua glória me satisfaz. Só a sua glória me satisfaz. Eu quero sua glória. Yeah. Eu quero sua glória. Te desejou, como Elias que a ti navegou, como os discípulos queimavam. Eu quero. Jesus, Jesus, acende o fogo em nós. Acende a chama. Faz-me queimar, ó Deus. Consome a minha vida como incenso. Enche-me. Fala pro seu irmão, mais baixinho. Fala a intensidade. Fala pro seu irmão, a intensidade é a marca de alguém realmente apaixonado. Fala, apaixonados são intensos. Apaixonados deixam marcas. Apaixonados fazem loucuras. Uou! Apaixonados têm coragem. Apaixonados não estão nem aí porque vão pensar dele. Apaixonados entram sem dificuldade na câmara sagrada, na presença do rei. Oh
Apaixonados têm ousadia. Quem é você? Pergunta para o seu irmão, quem é você? Você é alguém apaixonado, irmão? Porque se você não anda tão apaixonado, essa palavra vai definir algo na sua vida hoje. Você vai sair daqui espumando a glória de Deus, ou você vai sair espumando a glória de Deus. Essas são as únicas duas alternativas. Você vai desejar algo novo, às vezes perdido. Uma marca. Pode sentar se você quiser. Se quiser deitar, quiser ficar de pé, quiser ficar cantando, adorando, quiser, você fique livre. Hoje eu não vou andar na liturgia. Uou. Uma marca que nossa, da videira, e principalmente daqueles que viveram e vivem nesse lugar, chama-se paixão. Fala para o seu irmão, paixão. Fala, paixão. Alguém apaixonado perde a hora? De jeito nenhum, chega antes. Quem está apaixonado chega antes. Quem é apaixonado nem dorme direito. Não é verdade? Quantos apaixonados eu tenho aqui? Oh, glória. Apaixonado não se importa com picuinha. Apaixonado não dá ouvido para diz-que-disse bobo. Apaixonado só tem os olhos fitos no seu amado, na sua amada. E nesse caso aqui nós estamos falando de Deus, no mover do Espírito Santo. Fala aleluia. Sabe, mas nós às vezes perdemos a paixão. Ela sucumbe, ela vai embora, porque a rotina, ela é o inimigo da paixão. Ela tira o brilho, tira a intensidade, porque nós nos acostumamos com coisas. Pois bem, eu quero dizer para você que eu quero lançar fora tudo que é costume, e eu quero algo novo de Deus. A cada domingo eu tenho pedido algo novo de Deus. Eu sei que Deus vai fazer algo novo nesse lugar, e essa imersão que nos espera, aquele sítio, vai tremer o chão daquele lugar, por causa da presença gloriosa de Deus que vai se manifestar ali. Nós estamos num tempo novo. Essa imersão é uma porta para os apaixonados se encontrarem com o seu amado. Fala aleluia. Sabe quando você expressa a paixão? Quando você ferve. Pega na mão do seu irmão, vê se ele está quente aí. Está quente? Vê se ele está fervendo. Vê se ele dá um tremelique assim, quando você segura na mão dele e fala assim: irmão, ó, experimenta isso que eu estou recebendo agora, ó, recebe. Espírito. Tem alguém com fogo nesse lugar? Quando alguém está fervendo, você já pôs a mão na água fervendo? Quando você não sabe, põe a mão na água que está fervendo. Você põe a mão dentro e você, uau! Ou você entrou no chuveiro, não percebeu, ficou no mínimo lá, você entra com tudo, você, uau! É isso, irmão. Quem está com fogo, alguém encosta nele e vai dar um brado, ele vai dar um berro, algo acontece. Não dá para ficar parado do lado de alguém que está fervendo. Alguém fervendo contagia. Fala contagiar. O irmão anda meio frio. Quando ele se encosta com alguém que está fervendo, ele já volta a aquecer. Fala aleluia. Tem alguém fervendo aí? Oh Espírito. O que diz lá em Romanos 12, verso 11? O projeto está correndo. Eu quero orar por fogo nesse lugar. Deus vai fazer algo novo aqui. Eu sei que Deus quer renovar coisas em nosso meio. Fala para o seu irmão, fala, hoje é o teu dia, meu irmão. Fala para ele assim: não se escandaliza com o pastor, por favor. Se você não gosta do fogo, eu te dou 1 minuto para você sair. A gente fecha os olhos e abre, amém? Você pode sair, mas se você é do fogo, vai lá, pronto, fechei o olho, abri já. Ainda bem que ninguém saiu.
Vamos lá, porque nós somos do fogo. Fala aleluia. Olha o que diz a palavra: no zelo, Romanos 12, verso 11. Vou pegar um pouquinho na frente aqui, ó. No cuidado. Bom, é que outra versão estranha, essas versões. A revista atualizada, se é Almeida atualizada, tem que ser RA. Está escrito assim na minha: no zelo, ou no cuidado aí, não sejais remissos, sede fervorosos. Fala, ser fervoroso. No espírito, de espírito, servindo ao Senhor. Como que é que o apóstolo Paulo diz para nós servirmos ao Senhor? Não entendi. Só os fervorosos, só os cheios do Espírito, os frios. Aleluia. Vai ficar fervendo, irmão, fica tranquilo. Vai ficar fervendo. Nós temos que servir a Deus como? De qualquer maneira. Servir a Deus de qualquer jeito, sem paixão, sem intensidade, sem marca, sem tremer, sem dar um glória, sem ser cheio do Espírito, sem pular num pé só, sem dar uma cambalhota, sem dar um brado. Nós temos que servir a Deus bradando, fervendo. Essa é a característica do povo de Deus, ele ferve. Fala para o seu irmão: crente ferve. Oh glória. Essa palavra ferver no grego, ela é zeu, que é realmente a hora que a água entra em ebulição. O apóstolo Paulo acho que estava olhando para uma chaleira fervendo, e ele fala assim, ó: quando você for servir o Senhor, irmão, está vendo aquela chaleira ali? É o seguinte, bota a mão nela. O cara pôs a mão, uau! É assim, quem pôr a mão em você vai dar um berro. Sabe, se tiver alguma coisa te resistindo ou gelada, joga, pega aquela água ali, ó. Paulo falou, pega aquela chaleira, joga nessa pedra de gelo assim. Não tem muitos irmãos gelados, ó. Olha o que acontece quando a gente joga água fervendo assim, ó. É assim que o crente cheio serve o Senhor. Ele vai acabar com a frieza de tudo quanto é lugar. E outra coisa, tá vendo aquele cadáver ali, ó? Bota a mão nele, vê como está gelado. Agora põe a mão nessa chaleira. Olha como está quente. Quem serve o Senhor, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra de Deus para nós. Ferver. Fala para o seu irmão, ferver. Agora, para você ser fervoroso e apaixonado, você precisa entender que esse fervor deve ser desenvolvido. Pode ser por causa da sua história, o que você tem vivido até hoje. Esse fervor, esse turbilhão que você já experimentou. Quantos lembram dos montes? Quantos lembram graveto acender? Quem já viu graveto acender? Eu sou tão ruim, Deus, eu nunca vi um graveto acender. O dia que eu vi acender, o irmão entrou na frente da lua, ele apagou. E eu pensei piamente, se graveto acendeu, eu até comecei a falar em línguas mais forte aquela hora. Quando eu estava orando no monte, os gravetos ficou fluorescente, e ele fazia até sombra no chão. Eu falei, o que é isso? É a glória de Deus. Aí o irmão chegou para ver o que estava acontecendo. Ele fez a sombra da lua assim, ali apagou. Eu falei, irmão, sai do lado. Oh glória, irmão, você tem algum problema com a glória de Deus, que toda vez que você chega perto do meu graveto, ele apaga. Eu não vi graveto acender, mas eu já vi outras coisas doidas acontecerem. Sabe, você se lembra quando as coisas... Você lembra a primeira vez que você falou em línguas? Uau! Quando você foi usado por Deus para orar para uma pessoa e ela falar em línguas, uau mais ainda, fala uau mais ainda. Ser usado por Deus nos aquece o coração, sim ou não? Irmãos, eu lembro quando a gente teve um impacto na cidade aqui, anos atrás. Tinha uns biombos ali naquele fundo fechado para a gente poder ter um tamanho mais concentrado de pessoas. E só os discipuladores podiam orar. Eu ficava na febre. Eu sei o que você passa, viu, líder? Você vê, o pastor chama os discipuladores para orar. Eu ficava ali, pastor Gilberto, pede para os líderes irem também, em nome de Jesus. Mas era só os discipuladores. Eu ficava lá atrás, andando para um lado e para o outro, falando em línguas, falando assim, Deus faz um milagre naquela hora, ministrando libertação.
A gente era cheio da expectativa de ser usado por Deus. Gente apaixonada está cheia da expectativa de Deus usar ele. Esse amém é de verdade? Agora você tem expectativa que Deus use você? Então veja, para você ser fervoroso, você precisa primeiro lembrar o seguinte: que Deus deseja que você seja cheio do fogo, irmão. Olha, eu não quero entrar em teologia de, mas o Espírito Santo não se move mais como se movia antes. Se o coração do homem não fosse tão quebrantado como era antes, pode ser que ele não tivesse tanta liberdade mesmo para agir hoje. Mas Deus não mudou, o Senhor não mudou, e o Espírito que habitou em Jesus é o que habita em nós hoje, é o mesmo. Porque a palavra de Deus diz que Ele era, é e sempre será. Jesus é o mesmo, Ele é imutável, Ele não muda, não tem sombra de variação nele. Então veja, primeira coisa que você tem que entender, que Deus quer que você seja fervoroso. Você não deve ser um crente meia boca. Fala para o seu irmão assim: não posso ser um crente meia boca. Eu não posso ser um crente que tem dificuldade para falar amém. Eu não posso ser um crente que tem dificuldade para glorificar a Deus. Eu não posso ser um crente que tem dificuldade de testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. Eu não posso ser um crente que tem vergonha de orar. Eu não posso ser um crente que tem vergonha de se posicionar em certas coisas. Olha o que diz as Escrituras em Hebreus 1, verso 7. Eles ficam prontos aqui, hein? Pronto para quê, pastor? Eu falei: não sei, mas se você estiver pronto, Deus vai te usar. Porque gente apaixonada está sempre ligada. Nós uma vez, falei com o Edgar ontem, falando numa reunião nossa, num sítio, num jejum de 40 horas. Teve um irmão que a gente acabou de ministrar o louvor de manhã no domingo. Pensa, jejum de 40 horas, domingo, a turma já sem fome, que no domingo de manhã ninguém sente fome. A turma quer a glória de Deus. Irmãos, eu olhei para o Renato, lembrei, porque o Renato me conheceu lá, né, Renato? Irmãos, o Júnior estava nessa. Nós fomos fazer o jejum de 40 horas, e os irmãos levaram os instrumentos, só que esqueceram qual o instrumento? A bateria. E vou te falar, sem bateria as coisas parecem que não empurram, né? Aí é o seguinte, eu tinha feito uma viagem com o pastor Gilberto para uma conferência nos Estados Unidos, e lá eu comprei um iPod, e tinha um aplicativo que era uma bateria. E na hora aquele louvor sem bateria, eu falei assim: quer saber? Eu falei: irmão, empresta o cabo de áudio aí. Eu fui fazer o teste, fui lá e pluguei o cabo de áudio no iPod, que é uma pecinha desse tamanho assim. Aí eu arranjei uma mesinha onde ficava a banda ali lá atrás, sentei. Aí os irmãos lá, 1, 2, 3, valeu. Irmãos, vocês assistiram aquele filme, aquele desenho que era do Snoopy, que tinha lá o Lino, que ele ficava num pianinho que era minúsculo e fazia tudo naqueles quadradinhos desse tamanho? Era eu, sentado atrás da galera. E tinha gente que veio assim e falou assim: meu, tá demais, isso aqui tá perfeito. E era perfeito, eu tocava naqueles quadradinhos e fazia as viradas. E o pastor Gilberto, às vezes ele fazia que assim, ele olhava para a bateria e fazia assim: tá, né, para bater os pratos. Ele olhava para mim e fazia assim, eu fazia. E com um bumbo ainda. Era demais. Demais. Gente apaixonada. Quantos teriam coragem de pegar um aparelhinho que fosse ser brinquedo? Eu transformei o brinquedo num canal da glória de Deus. Gente apaixonada faz isso. Ela não se contenta, ela vai achar alguma coisa para mover-se na glória de Deus. E naquele dia, domingo de manhã, acabou o louvor, o negócio estava impregnado. Pastor Gilberto puxa o laptop: vou ministrar uma palavra para vocês. Quando ele foi fazer isso, um irmão, que era um líder de célula da minha rede, levanta, fica de pé, põe a mão nos olhos assim. Pastor Gilberto, com toda a sensibilidade, para e diz assim: eu não esqueço. Fala, irmão, o que foi? Esse irmão, o nome dele é Júnior.
Ele é um farmacêutico lá em Guarulhos, é um líder de lá. Põe a mão nos olhos e fala assim: pastor, o Espírito está pedindo para adorá-lo, só para adorá-lo. Pastor Gilberto na hora para, chama o teclado e quebrou tudo aquela manhã. O fogo desceu e invadiu aquela capela. Mudou a programação, mudou a liturgia, mudou o foco. Quando o Espírito Santo quer usar, precisa alguém que deseja ser usado e outro que permita Deus usá-lo. Aquilo me fascinou. E esse texto de Hebreus 1:7, que eu acho que está projetado, não está não, vai estar, diz do desejo do coração de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida, é isso que Deus quer para a sua célula. Lá diz: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Quantos ministros eu tenho aqui? Tem mesmo. Então, se você é um ministro, levante sua mão. Falei, eu sou um ministro de Deus. Mas eu pergunto, aonde está o fogo? Onde está a expressão que ferve? Se ele diz que você é um ministro, labareda de fogo. Você já viu uma labareda de fogo? É quando o calor e o vento sopram. O vento sopra sobre a brasa, sai uma labareda. É isso. Quando o Espírito Santo vem sobre você, sopra sobre você, e o que você reflete é o fogo, é a glória de Deus. Porque Jesus é o fogo consumidor. Fala, Jesus é fogo consumidor. Então você tem que primeiro entender o seguinte: que Deus deseja que você seja fogo. Fala, Deus quer que eu seja o fogo. Eu não ouvi. Segundo, Deus é a fonte de paixão no seu coração. Esse fogo não vem de uma escolha humana. Esse fogo vem de um contato, uma intimidade com Deus. Sabe o que falta às vezes? É intimidade com Deus. Sabe que você não flui aqui, você não flui lá no teu quarto. Quando você está sozinho, ninguém está te vendo. Quando você pega para adorar, o que você faz? Você é que pega. Falamos de devocional semana passada, e eu te falo, Deus te conhece é no teu devocional. Na verdade é o seguinte: Deus te conhece sempre. É você conhece a Deus é no teu devocional. Quando você entra no secreto, ninguém te vê, aí você ajoelha, deita, baba, rola, dança, fica dançando, ninguém está olhando, aí você dança à vontade. Você viu gente dançando no banheiro? Você viu gente fechado no quarto na frente do espelho? O cara dança, faz micagem. É assim, Deus te vê em secreto, irmãos. Deus olha o teu coração. É no devocional que você vai ter um contato poderoso com o Espírito Santo de Deus. Fala amém. Por favor. Eu estou pregando sobre fervor. Eu não estou pregando sobre silêncio. Eu não estou pregando calai-vos perante a potente mão de Deus. Não, eu não estou pregando sobre isso. Estou pregando sobre ser fervoroso diante da glória de Deus. Entenda isso. Sabe, lá em Lucas 24, verso 32, os discípulos de Jesus, após Jesus ter sido sepultado, e apareceu para alguns na sequência, antes dele subir aos céus definitivamente, alguns discípulos estavam no caminho de Emaús. Em Lucas 24, 32, enquanto eles andavam, apareceu Jesus transfigurado. Eles não reconheceram quem era, não sabiam quem era Jesus, porque não reconheceram visualmente o Senhor. E eles andando com eles, Jesus ia conversando e expondo as escrituras. Diz o texto assim, ó: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração? Fala, ardia o coração. Fala, fervor. O que é arder o coração? É ferver, irmão. É queimar. É sentir aquele fogo. Eu estou aqui quase suando aqui. Por quê? Porque eu sinto o Senhor movendo dentro de mim, querendo gerar algo dentro de mim para me transformar. E a Bíblia diz aqui que enquanto eles andavam, ardia o coração. Quando ele pelo caminho falava. Fala, quando Deus fala, há fervor. Quando Deus fala, aumenta o fogo em meu coração. Eu não vou conter, nem me controlar. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Fala aleluia.
Oh, eu quero mais. Quando Deus fala, dá fome. Quando Deus fala, gera fogo. Essa é a verdade. Quando Ele expõe as Escrituras, Deus é a fonte do fogo dentro de você, é a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Fala, o caminho para o fervor é o devocional. Sabe por que você perdeu o fervor? Você parou de orar, você parou de adorá-lo. Sabe por que você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Porque você parou de buscar o teu Deus. Porque Ele disse que não deixou de nos abençoar, nem de liberar as palavras de vitória. Ele já tem realizado e ainda vai realizar. Mas porque nós não enxergamos a glória de Deus? Porque falta busca de Deus. Fala, fervor. Agora tem uma coisa que atrapalha você às vezes ferver. Eu quero que você abra a Bíblia em Hebreus 12, verso 1. Olha que interessante. Há coisas que nos atrapalham. Você quer aumentar o fervor? Você precisa discernir isso. Diz assim, Hebreus 12, verso 1. Olha lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Fala para o seu irmão, desembaraçando-nos. Mais uma vez, desembaraçando-nos. Do que? De todo peso e do pecado. Fala, peso e pecado é a mesma coisa? Não. Se fosse, a Bíblia não ia usar. Eu falo uma coisa só, são coisas diferentes. Peso não é pecado. O pecado, continuando, diz que tenazmente nos assedia. Então, ele nos embaraça e nos impede, continuando, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado com certeza nos impede de correr, mas tem coisas que não são pecados, não é pecado, e é peso que te impede de correr a carreira. Por exemplo, assistir a novela das 8. Qual o tema da novela das 8? Qual que é o tema? Você sabe, não quer falar, né? Tá ligeiro, né, filho? Não vou cair nessa. Amém, irmão, não fala mesmo não, viu? Mas também não assista. Você acha que tem alguma coisa que presta naquela novela das 8 lá? Tudo começa quando você vê as coisas, irmãos. Os olhos e os ouvidos são portas. O que a Bíblia diz? Acho que é 1 Coríntios 11:11, se eu não me engano, 11:15. Diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Fica conversando coisa que não presta, você vai perder o quê? O fervor. Fala para o seu irmão, perder o fervor. Então tem coisa que te impede de romper com Deus. Vamos fazer um teste aqui, faz você que duvida de mim. Domingo que vem tem jogo? Deve ter, né? Ou não, está em férias, né? Assiste o Faustão. Até às 5 horas da tarde você fica assistindo o Faustão lá. Deita lá, senta no seu sofá, bota o pezinho de ladinho que você põe assim, fica lá coçando seu dedinho lá assistindo o Faustão. E aí você vem assistir o culto e vem levantar as mãos adorar antes de lavar a mão, tá? Você não vem com a mão, seus dedinhos aqui. Aí você levanta as mãos, vai adorar a Deus. Você não consegue. Se você conseguir, você é um adorador de plástico. Porque aquilo é tanta fonte de bobeira, de coisa que não atrai o espírito, mas repele. Cenas de nudez, palavras torpes que induzem a pensamentos errados. Aí você chega aqui e quer se encher de Deus como? Então você precisa entender que para você ser fervoroso, você tem que se livrar. Fala para o seu irmão, se livre de pesos. Aí eu pergunto para você, quais são os pesos na sua vida que te impede de correr essa carreira, que é ser fervoroso diante do Senhor? Existem pesos, irmãos, existem coisas que te atrapalham, coisas que você permite,
que você sabe que não é o melhor, mas você diz que não tem nada a ver, porque nós somos livres. I am free to run. Você é livre para correr, livre para pular, livre para dançar, livre para assistir o Faustão, livre para pecar, livre para... Você é livre, é? Somos escravos de Cristo, irmãos. Essa palavra liberdade é para você falar para o diabo: você, eu não estou preso em você, diabo, porque eu escolhi ser escravo de Jesus. A cruz, qual a liberdade que está lá na cruz? Na liberdade você está saindo do império das trevas para se tornar escravos de Cristo. Essa é a palavra da cruz, sermos escravos de Jesus. Então esse texto diz que tem pesos que nos atrapalham. Então para e pensa. Você às vezes não é tão fervoroso como era antes, porque você permitiu coisas entrarem na sua vida que te impedem de ser fervoroso. É o jovem que dá as cartas escondidas do discipulador, dá as bitocas, aí vem no culto, acabou de dar uns maio, aí ele fica tudo acusado. Como eu posso estar aqui, vou adorar a Deus? Como eu posso? Eu falo que eu quero beijar Jesus, acabei de beijar a moça lá na rua, e agora? Então são pesos que ficam assediando. É pecado beijar? Não é, mas quando beija você vai sentir um peso. Pastor, e se eu não sentir peso? Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e capaz você senta então o peso do erro, e você deseja se livrar dele. Fala amém. Glória a Deus, porque você é espontâneo. Cuidado com o que você ouve, irmão. Cuidado com o que você assiste. E cuidado também com aquilo que você crê, porque isso às vezes é peso. Isso às vezes são pesos que impedem você de correr a carreira proposta. Fala amém. Apocalipse 2:4. Olha só, diz assim. Fala amém. Vai falando mais amém aí. Oh Jesus. Tu provens o fogo, eu serei o sacrifício. Tu provens o Espírito, eu abrirei meu coração. Enche. Deixa voltar a unção, vamos. Deixa voltar a unção, vamos. Enche-me. Oh. Apocalipse 2:4 diz assim: tenho porém contra ti, muda a letra, que abandonaste o teu primeiro amor. Há muitas pessoas que precisam se apaixonar de novo pela presença de Deus, que o próprio Senhor diz que alguns abandonaram o primeiro amor, abandonaram a essência, aquilo que era legítimo, aquilo que era genuíno. Fala aleluia. Voltar ao primeiro amor então é voltar a amar ao Senhor como nós amamos no começo, como nós amamos no início que nós tivemos um encontro com o Senhor. É voltar a ferver, é voltar a crer, é rejeitar as palavras malignas, é rejeitar todo o ensino maligno, é receber a vida, é crer que Deus tudo pode. Fala aleluia. Sabe, primeiro amor é valorizar aquilo que Deus valoriza, para que Deus é importante. Muitas pessoas perdem o fervor e a paixão porque perderam o primeiro amor em muitas áreas das suas vidas. Deus ama a santidade, Deus ama a unidade,
Deus ama a intensidade, Deus ama a fidelidade, Deus ama a lealdade. Deus ama cumprir, proteger e não expor. Uma igreja santa cobre os pecados do irmão. Uma igreja séria que ama a Deus não vai expor, vai cobrir, vai amar, vai cuidar, vai chamar para perto. Essa é a igreja por quem Jesus morreu. Não torne a morte de Cristo um vil vitupério, mas honre o sacrifício dele. Ame a igreja como Jesus ama. Essa é a voz de Deus que nunca mudou. Tem muita gente fazendo justiça por causa da vaidade. Deus não está nem aí para a tua vaidade, para o teu orgulho, por quanto você pensa que é o que sabe. Isso é trapo, irmão. Deus está olhando é coração, irmão. Deus está olhando submissão. Eu deixei em Santos um obreiro que é um pedreiro, que é humilde, que morou numa comunidade, que agora é o termo que a gente usa para favela, na minha época, que nem terminou direito o colégio, que ainda fala algumas palavras erradas. Aos olhos de muitos, não seria um sucessor para uma igreja expoente. Podia ser lá para as palafitas da São Vicente. Pois bem, Deus olha coração. Está lá o pedreirinho, está lá o seu Elias Nunes Quaresma, que para muitos não acreditaram. Tem gente que tem, sabe, tem ao cubo a quantidade de estudos e livros que esse rapaz leu, mas não foi separado por Deus para isso. Por isso, cuidado, porque a Bíblia diz: cuide para ninguém tomar a tua coroa. Volte ao primeiro amor. A característica do Elias, alguém intenso. Também foi meu discípulo, aleluia. Você quer ser meu discípulo, aleluia? Você não está falando isso politicamente não, né? Mas eu quero dizer para você que na sequência, no verso 5, a parte A desse texto que nós lemos, diz assim: projeta, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Você perdeu o foco aqui, irmão? Está meio sem foco? Perdeu o que Deus queria fazer? Pois bem, lembra de onde você parou e volte a praticar as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Creia em Deus, ame o Senhor, deixa o Espírito Santo ensinar. Quem está nas primeiras obras se submete a aprender. Eu quero agradecer aqui todos os líderes que se submeteram a essa mudança que nós fizemos na nossa organização aqui, na nossa estrutura. Nós tivemos que alterar. Já ia fazer isso, porque havia alguns discipuladores com muitos líderes e poucos outros com poucos. E eu já vinha sinalizando isso para os discipuladores: olha, irmãos, meu coração é em julho a gente mudar para começar agosto com uma nova cara, porque eu acho que é uma perda de força. No reino de Deus nós temos 4 discipuladores só com 2 células. Esses discipuladores podiam ter 3, e outros têm 5, 4, 5, 6 células. E olha, irmãos, eu agradeço porque vocês com coração submisso se dispuseram a serem transferidos em prol do reino de Deus. Sabe, isso não é uma maneira só de ajustar para ficar mais fácil. Não, isso tem a ver com você remir tempo, tem a ver com você remir esforço. E uma outra coisa que eu acredito, que você precisa receber influência de outros discipuladores.
Graças a Deus que eu passei pelo pastor Marcelo, só foi de longe. Pastor Gilberto foi bem íntimo. E agora o pastor Wilson. Quem sabe pastor Aloysio um dia. Quem sabe pastor Marcelo, se ele deixar, porque ele sai correndo mais do que qualquer outra coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? Que é importante você receber influência de homens de Deus. O tempo que eu estou com os nossos discipuladores aqui, é importante vocês receberem as qualidades que eu tiver. E a que eu não tenho, ele não vai receber, vai ver minhas falhas, mas vão me guardar, me proteger, porque essa é a função da igreja. Fala para o seu irmão: ninguém é de ninguém. Eu quero que você tire da sua cabeça que você está preso a alguém. Não está. Pega o RG dessa pessoa que o seu está, e vê se está o seu sobrenome. Se tiver, irmão, você está com uma encrenca aí, viu? Então um enrosco para você lascado, que eu acho que você vai ter que, né? Alguns vão ter que dar pensão. Mas não está, a não ser que seja parente ou homônimo. Mas não está. Você não é de ninguém. Você é de Jesus. Fala para o seu irmão: você é de Jesus. E estar com você é um privilégio. É um privilégio, eu espero que para você, porque para mim é. Então eu vou investir toda a minha vida para te ensinar o que eu sei, porque eu sei que um dia você vai para ares maiores, outros ares, e Deus vai colocar pessoas importantes para a sua vida, como colocará na minha. Fala glória a Deus por isso. Fala glória a Deus. Que o meu sobrenome, pode falar que o meu sobrenome não é Jean Felice. Não, da minha esposa você não fala isso. Viu, filho, filha? Não fala. Vocês são Jean Felice. Seu sobrenome está assim: do Deus eterno. Aleluia. Ovelhas queridas e amadas. Fala aleluia. Você sabe o que é poderoso para aumentar o fogo no nosso meio? Você negociar os seus talentos. Não tem coisa mais gostosa. Por exemplo, eu tenho os discipuladores falando assim para mim: pastor, e aí, nós vamos pregar nessa imersão? Vamos pregar? Eu falei: não, essa ainda não. Enquanto eu não passar toda a igreja na imersão, os discipuladores não pregam. Glória a Deus. Tem gente corajosa mesmo, apaixonada por Jesus. Porque eu quero dizer isso por duas coisas. Primeiro, que o discipulador tem que pôr toda a rede dele para passar na imersão. Segundo, que eu preciso treiná-los. Eles precisam me ver fazendo. Eu acho que a maneira melhor eu estar ministrando lá até passar toda a igreja. A hora que acabou de passar a igreja, aí nós vamos enviar só aqueles que forem consolidados. Aí sim os discipuladores vão lá ministrar. Amém, discipuladores? Com fervor, discipuladores. Aleluia. E essa imersão é para toda a igreja, viu? Não tem imersão radical livre, nem imersão dos radicais idosos. Não tem. Aqui a imersão é única, porque o seu pastor é jovem. Fala aleluia. E porque a unção é fresca. Fala aleluia. Amém, irmãos? Os encontros a gente faz separado, mas a imersão é poderosa. Então eu espero que vocês estejam lá. Mas olha como é poderoso. Lucas 10 verso 17. Põe aí, projeta aí, que eu quero orar com você. Fala aleluia. Enquanto você vai abrindo, fala: fill me up. Enche-me. Enche-me. Lucas 10, 17. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Diz assim. Foi bem, foi quase. Eu falava em Santos assim: um dia eu vou dar uma cambalhota na plataforma. Não deu tempo, né, Karine? Eu sempre falava assim quando eu ministrava assim, que às vezes eu não me assim, aqui é a primeira vez que eu ministro assim, mas lá não era sempre também. Que a unção, ela depende de uma motivação, de um dunamis de Deus. E eu falava:
dia eu vou dar uma cambalhota, de tão cheio do Espírito Santo eu vou dar uma cambalhota. Eu cheguei um dia falando isso, eu falei, eu vou chegar, vou dar um mortal para trás, vou chegar, vou fazer assim, ó. Quando eu fiz isso, a irmã na minha frente disse, ó, eu falei assim, a irmã acreditou que ia dar cambalhota. Eu falei assim, ó, falta pouco, irmão, que a unção está contagiando, as pessoas estão acreditando. Quando nós cremos no mover de Deus, a unção vem. Você precisa crer que Deus está fazendo agora. Você precisa crer que Deus quer encher esse lugar da glória dEle. Você precisa crer. Você tem que lançar fora a incredulidade. Uau! Então regressaram 70. Eram 70 discípulos que foram enviados para pregar de 2 em 2. E olha como eles voltam, olha como eles voltam. Regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Isso é poder de Deus. Eles voltaram fervendo, porque foram usados por Deus. Você precisa ferver. Negocie os seus talentos, irmãos. Chega na célula, ore com intensidade. Faça um jejum no dia da sua célula. Para e percebe, para. Às vezes você nem jejua direito no dia da sua célula mais. Você esquece que tem que fazer jejum. Quando você vai ver, você já comeu aquela gororoba, costela de porco, aquela gordurada toda. Perdeu o fervor, perdeu a paixão, perdeu a intensidade. Você precisa começar a crer que aquilo que você viveu lá atrás vai ser muito maior hoje na sua história e na sua vida. Expectativa, sabe, não enterre seu talento. O que acontece com alguém enterra o talento? Ele perde o mover de Deus. Quando alguém enterra o talento, ele é separado da presença gloriosa de Deus. Mas é aqueles que negociam os talentos, Deus sempre dará a outros. Quem é fervoroso sempre receberá o mover de Deus em uma medida maior. Está me ouvindo? Só os fervorosos falam amém. 1 Coríntios 5:11 fala, vai logo, para tempo. Fala, em nome de Jesus. Fala comigo, em nome de Jesus. Para o tempo agora. Amém. Ok, parou. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Alguém que se diz irmão, e é isso. O apóstolo Paulo recomenda à igreja de Corinto: se tem alguém no meio de você que fala que é irmão, que pratica essas coisas, com esse nem coma com ele. Não comer, não tenha comunhão. Ou seja, se você quer ser alguém fervoroso, ande com gente fervorosa. Você está ouvindo? Será que você está sentado do lado de algum lobo? Olha para o irmão e fala assim: irmão, mostra os dentes, dá uma olhadinha nas suas presas. Será que seus caninos não estão além das contas assim, não? Os caninos que pegam assim, ó. Sabe? Como a gente reconhece um lobo? Quando a gente dá uma cajadada, ele rosna. Então você é daquele que quando chama atenção, você é lobo vestido de ovelha, não é? Mas deixa eu falar algo para você. Não ande com gente fria, a não ser que você queira levá-lo a aquecê-lo. Você é o anjo da guarda dele. Mas se você está andando com gente fria, gente crítica, gente que mete o pau nos outros, gente que fala mal pelas costas, não ande com esse maledicente. Não ande com esse que se diz irmão, porque quem é irmão de verdade vai cobrir, vai guardar, vai proteger, vai abençoar. Você está ouvindo?
E aí você vai ferver. O problema é que quando você anda com pessoas que não fervem, e aí você se esfria. Você é aquilo que você come, irmão. Você se alimenta. E não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está me ouvindo? Olha um segredo para você ser fervoroso. Lamentações 3:21. Fill me up, God. Enche-me. Abra aí. Enche-me. Outro nível de unção. Dá a mão pro seu irmão do seu lado. Dá a mão pro seu irmão. Enche-me. Enche-me. Dê a mão. Enche. Dê a mão. Segure a mão dele. Enche-me. Oh, enche-me. Sinta. Enche. Sinta. Oh. Ora amarra se recresce da paz. Enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Uau! Libere agora. Uau! Salva altos. Enche-me, Deus. Uau! Uau! Enche-me, Deus. As vozes igual. Enche-me, Deus. Mais forte. Uau! Enche-me. Enche-me, Deus, enche. Aleluia, aleluia, aleluia. Enche, enche, enche. As palavras do Senhor diz: põe-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúmes é cruel como o Seol, e a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo.
livrai, loas, losiria, Espírito, oh Rei, Espírito de Deus, nós queremos a sua glória, mostra-nos ela nessa hora. Just now, stopping and praying. Venham os famintos, venham os sedentos, venham os guiados pelo fogo, venham os que amam a glória de Deus, venham naqueles que há um clamor no coração dizendo: eu quero a sua glória.